Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a essa aula, sejam bem-vindos à nossa empresa GPA Educação Empresarial. Pessoal, hoje eu tenho aqui um tema muito importante, é um conteúdo que pode mudar a história da sua empresa, pode mudar a sua forma como você lidera pessoas, tá? E eu tenho aqui um objetivo de te ensinar algumas coisas nessa aula. E a primeira delas, como que a gente consegue resolver os nossos problemas com pessoas, ou seja, quando a gente conversa hoje com empresários, um dos problemas mais latentes, ou seja, a maior reclamação que a gente ouve dos empresários é: Cristiano, eu não consigo fazer gestão de pessoas, eu tenho muito problema, é muito difícil lidar com gente. Então, esse é um dos objetivos nossos aqui, é como que a gente consegue resolver o seu problema com pessoas, como que você consegue construir um time apaixonado pela sua empresa, que vai encantar os seus clientes, vai fazer com que os seus clientes sejam cada vez mais fã da sua empresa. Como que você consegue encontrar boas pessoas? Esse é, vamos dizer assim, eu acho que também um dos piores, ou seja, dos mais complexos problemas de hoje, né, dos empresários. Ou seja, como que faz para a gente encontrar pessoas boas? Depois que eu encontrei essa pessoa boa, como que eu consigo engajar, motivar, como que eu consigo fazer essa pessoa vestir a camisa da empresa? E também te ajudar a eliminar aquelas laranjas podres, ou seja, aquelas pessoas que estão dentro da sua empresa contaminando o seu time, contaminando a forma que você conduz a cultura da sua empresa, a forma como você trata os seus clientes, sabotando o seu resultado, sabotando o time, enfim, como que eu consigo identificar e eliminar essas pessoas de dentro da minha empresa. E tudo isso, pessoal, nós vamos trazer aqui de uma forma muito simples, um método que foi desenvolvido por mim e pela Carla, minha sócia. É um método que envolveu muito estudo, mas também muita prática, tá? Então, o que eu vou trazer para vocês hoje não é só teoria, mas coisas que tanto eu quanto a minha sócia Carla aplicamos na prática dentro das nossas empresas, testamos, validamos e a partir daí nós construímos um método para que a gente consiga de fato ter excelência na construção de times, na gestão de pessoas, em liderança, cultura organizacional, domínio pessoal, que é tudo um pouco que a gente vai falar aqui hoje, ok? Agora você me pergunta, Cristiano, para quem que é essa aula? Ou seja, será que realmente essa aula é para mim? Será que esse conteúdo aqui vai me ajudar? É realmente o que eu preciso? Então vamos lá, ó. Se você é dono de pequena ou média empresa, que tem aí mais de 5 colaboradores no seu time, essa aula é para você. Ou seja, se você faz gestão de pessoas e você tem aí mais de 5 pessoas no seu time, pode ficar aí que essa aula é para você. Ou se você é um gerente, ou coordenador, ou supervisor, que você tem algum cargo de liderança dentro de uma empresa, não necessariamente você é o dono, mas você atua dentro de uma empresa e tem responsabilidade por gerir pessoas. Então pode ficar aí também que essa aula também é para você. Nós vamos trazer muito conteúdo aqui sobre gestão de pessoas. Terceiro, você é um colaborador que ainda não tem uma equipe, mas você deseja se preparar para liderar. E esse aqui é uma grande chave, é onde a maioria das empresas falham. Às vezes as empresas elas trazem pessoas ou colocam pessoas em cargo que são cargos que demandam a habilidade de gerir pessoas de liderança e essa pessoa ela não está preparada. Então, se você ainda não tem um cargo, ou se você quer desenvolver as pessoas da sua empresa que ainda não tem um cargo de liderança, mas já preparar essas pessoas para o momento de assumir um cargo de liderança, pessoas que tenham potencial, essa aula aqui também é para essas pessoas. E o quarto perfil aqui, que são profissionais de recursos humanos, ou seja, se você trabalha com recursos humanos, se você trabalha em empresas suportando contratação, seleção, se você suporta a empresa na parte de gestão das pessoas, de treinamento, de desenvolvimento, essa aula aqui também é para você. Então você pode ficar aí que com certeza vai ter muito conhecimento e muita informação aqui poderosa e que vai te ajudar demais aí no seu trabalho, tá? Então olha só, outro ponto importante sobre essa aula, para as pessoas que desejam implementar um processo de recrutamento e seleção que traga previsibilidade de bons talentos. Olha só essa palavra, pessoal, é uma palavra que hoje em dia é o que mais os empresários buscam, ou seja, é o que mais a gente precisa, que chama-se previsibilidade. Então, como que eu consigo ter previsibilidade de ter um pipeline, de ter bons talentos disponíveis para trabalhar na minha empresa no momento que eu preciso? Então, isso aqui é um pouco que a gente vai falar aqui hoje também. Então, se você precisa ter um processo que te traga previsibilidade no seu recrutamento e seleção, pode ficar aqui que essa aula é para você. Transformar a sua forma de fazer gestão de pessoas, ou seja, para que você consiga fazer isso de forma mais leve, consiga extrair o melhor, o maior potencial das pessoas, desenvolver uma liderança forte, inspiradora, que impulsiona a sua equipe, fortalecer a cultura, né, organizacional, ou seja, como que você consegue estabelecer ali, comportamentos que vão reter os seus talentos, que vai motivar os seus colaboradores. Então isso é extremamente importante e é também algo que a gente vai falar aqui hoje. Delegação, ou seja, como você consegue delegar com responsabilidade e confiança, sabendo que aquilo vai ser executado, ou seja, que aquilo vai ser feito da forma que precisa ser feito. E também para quem deseja ter o sonho aí de uma empresa que proporciona lucro e liberdade, tá? Porque, consequentemente, se eu tenho um time de alta performance, se eu tenho pessoas fortes, pessoas preparadas dentro da minha empresa, consequentemente, essa empresa ela não vai ser um emprego. Ou seja, porque tem muito empresário hoje que ele tem simplesmente um emprego, e o emprego mais desafiador que existe, que é uma empresa que depende dele para fazer tudo. Ou seja, que às vezes ele não tem um time muito forte, ou a rotatividade é muito grande, e depende tudo do dono da empresa ou do líder para que as coisas aconteçam, tá? Então, se você quer ter uma empresa que te proporciona lucro e liberdade, pode ficar aqui. E agora, para quem não é essa aula, ou seja, para quem não necessariamente precisa estar aqui, quem deseja uma fórmula mágica, ou seja, quem quer uma bala de prata para resolver os problemas. Fala assim, Xandro, eu preciso só de uma dica aqui, só de uma pílula para resolver os problemas. Ou, Xandro, eu preciso que você vai lá só simplesmente resolver o problema, ou treinar minha equipe, enfim, comigo está tudo certo.
Ou seja, se você acredita que é uma bala de prata ou algo muito simples vai resolver o seu problema, você está enganado. Ou seja, precisa entender que é uma jornada, é um processo que precisa ser construído. São novas habilidades, novas competências, novos conhecimentos, que é tudo isso que nós vamos trazer aqui hoje. Outro ponto importante, se você não acredita nas pessoas, ou seja, se você não entende que pessoas é uma das coisas mais importantes dentro da sua empresa, que as pessoas elas podem ser treinadas e desenvolvidas, essa aula também não é para você. E para quem não acredita que é possível construir um time de alto desempenho, tá? Ou seja, para quem não acredita que, mesmo nos dias de hoje, com todos os desafios que a gente tem hoje, acredita que não é possível. Apesar de a gente ver no mercado muitas empresas crescendo, prosperando, empresas com equipes maravilhosas, onde você vai lá nessa empresa, você é muito bem atendido, o serviço prestado é maravilhoso. Ou seja, se tem alguém que faz, se é possível para alguns empresários, é possível para todos. Basta a gente ter os conhecimentos, as habilidades, as atitudes certas, tá? Então vamos lá, pessoal. Antes da gente dar continuidade, eu quero aqui trazer um pouquinho de quem nós somos, ou seja, quem é a GPA Educação Empresarial, quem é o Cristiano, quem é a Carla. Vou até colocar aqui, ó, tem a nossa foto. Ou seja, nós somos uma empresa especializada em consultoria, mentoria, treinamentos exclusivos para empresas, tá? Nós temos uma metodologia própria e os nossos programas eles são soluções para quem deseja transformar o resultado dos seus negócios. E a GPA Educação Empresarial nasceu para te ajudar a crescer olhando para as pessoas e a nossa grande missão é transformar empresas transformando pessoas, tá? Então hoje, essa empresa ela é liderada por mim e pela Carla. A Carla é uma pessoa que tem uma experiência gigantesca na área de gestão de pessoas, também é uma grande empresária, empreende aí há quase 20 anos, tem um conhecimento muito robusto em desenvolvimento humano, gestão de pessoas, e é uma pessoa também que está sempre presente dentro dos treinamentos, dentro das mentorias e que me ajuda dentro dessa jornada de desenvolvimento das pessoas. Agora falando um pouco mais sobre mim, eu tive a oportunidade de concluir o high school na Califórnia, nos Estados Unidos. Depois eu voltei para o Brasil, formei em engenharia agronômica, ou seja, eu sou hoje um engenheiro agrônomo de formação e trabalhei durante 15 anos em grandes multinacionais do agronegócio. E dentro dessa jornada de 15 anos eu fui exposto aos mais altos níveis de exigência em performance e entrega de resultados. E onde eu sempre fui muito cobrado, mas muito cobrado para atingir metas desafiadoras, atingir indicadores de performance de todo tipo, market share, que é participação de mercado, faturamento, margem, recebimento, DSO, enfim, tudo que há de mais evoluído em termos de gestão é a exigência que eu era cobrado dentro dessas empresas. Mas eu também recebi muito conhecimento, ou seja, tudo que há de melhor mundialmente em termos de estratégia de marketing, estratégia de vendas, estratégia de gestão, de relacionamento com clientes, tecnologia de produto, ou seja, tudo isso eu fui muito bem treinado durante 15 anos. E eu tive a oportunidade de trabalhar ao lado de pessoas brilhantes, pessoas muito inteligentes, pessoas com alto nível de entrega, que fez com que eu me espelhasse nessas pessoas e também buscasse atingir um alto nível de desempenho. Então, dentro dessa jornada de 15 anos, eu tive diversas promoções, eu cresci muito dentro dessas empresas, atingi cargos aí de liderança sênior, trabalhei em diversas áreas das empresas. A última empresa que eu trabalhei durante 10 anos, trabalhei em diversas regiões do Brasil, trabalhei na área de vendas, na área de marketing, na área de relacionamento com o cliente. Só que tem uma coisa, a partir do momento que eu assumi posições onde o meu resultado ele não dependia somente de mim, mas também dependia de outras pessoas, seja de forma direta ou de forma indireta, eu percebi que me faltavam algumas habilidades e competências, né? Que eram nada mais do que como que eu consigo influenciar e gerir pessoas. Por quê? Porque o resultado já não dependia somente de mim. E mesmo nessas grandes empresas, eu vi que esse know-how também ainda não era dominado. Assim como o know-how de vendas, de marketing, de gestão, eles tinham um domínio muito grande, mas o know-how de entender de gente, ou seja, como que a gente consegue influenciar, como que a gente consegue se comunicar, como que a gente consegue fazer gestão de pessoas para alta performance, eu percebi que esse know-how também não era dominado. Então foi a partir daí que lidar com gente foi um dos meus maiores desafios. E eu pensei, todo lugar onde existe um desafio também existe uma oportunidade. Então, o que eu percebi? Que entender de gente será fortemente necessário e, consequentemente, um diferencial gigantesco na carreira de qualquer pessoa ou na vida de qualquer pessoa. Porque dentro da nossa casa, nós estamos falando que a gente lida com pessoas, dentro das nossas empresas a gente lida com pessoas, enfim. Então, eu preciso entender de gente. E foi aí que eu percebi essa grande oportunidade. Então, a partir de 2019, eu iniciei uma jornada muito forte no desenvolvimento pessoal para aprender a lidar com pessoas. Ou seja, eu realizei aí nesses 6 anos, de 2019 até hoje, mais de 1.000 horas em certificações, imersões, formações na área de desenvolvimento, ou seja, tudo que é tipo de mentorias, imersões que me ajudassem a desenvolver esse lado humano, ou seja, como que eu consigo cuidar de gente, como que eu consigo desenvolver pessoas, como que eu consigo me desenvolver. E foi aí que a minha performance como líder, depois dessa jornada de desenvolvimento, aumentou significativamente. Dentro dessa última empresa, eu cheguei a liderar uma das maiores regionais de vendas do Brasil, dentro dessa empresa, onde a gente faturou aí mais de 100 milhões de dólares naquele ano. E em 2022 eu fiz uma transição de carreira. E hoje eu empreendo tanto na área da saúde com a minha esposa, onde nós temos uma clínica que é ranqueada entre as top 5 no Brasil, dentro de uma rede que nós fazemos parte.
e também sou sócio da Carla dentro da GPA Educação Empresarial e da Garimpo RH, que são duas empresas onde a gente trabalha com desenvolvimento humano. E hoje nós já ajudamos mais de diversas dezenas de empresários a construir times de alto desempenho, apaixonados pelas suas empresas e, consequentemente, com base nessa experiência e todo esse know-how que nós conquistamos aí nos últimos anos. E por incrível que pareça, a pergunta mais frequente que eu recebo é: Cristiano, o que um engenheiro agrônomo está fazendo hoje dentro de uma clínica? E a minha resposta é sempre a mesma. A partir do momento que você entende de pessoas, você pode tocar qualquer negócio. Ou seja, se você entende pessoas e processos, você pode tocar uma clínica, você pode tocar um supermercado, você pode tocar um açougue, uma revenda, um empreendimento no agro. Ou seja, porque tudo é formado por pessoas. Então é essa a grande sacada que a gente teve e como que a gente conseguiu se desenvolver. Porque tecnicamente é muito mais fácil você aprender. Mas quando você entende de pessoas, você vai ver que o seu resultado ele vai para um outro patamar. Então é esse o grande objetivo que nós temos hoje dentro da GPA Educação Empresarial e é o que a gente quer trazer aqui para vocês nessa aula, ok? Então vamos lá, pessoal. Para começar aqui essa aula, eu quero trazer aqui a jornada do empreendedor, ou seja, o que um empreendedor ou um líder, quais são as coisas que são mais importantes para que ele consiga ter sucesso, para que ele consiga prosperar na sua empresa. E olha só, a primeira coisa, quando a gente pega grandes empreendedores ou pessoas que tiveram crescimentos exponenciais, seja empreendendo, tendo a sua própria empresa, ou seja, empreendendo corporativamente, dentro de grandes multinacionais, nós precisamos aprender a vender. E vender como que eu consigo persuadir, como que eu consigo convencer alguém de uma ideia. Então essa é a primeira habilidade. Se você quer empreender, para quem começou empreendendo, a primeira coisa que essa pessoa fez foi aprender a vender, ou seja, o que eu consigo, com um produto, um serviço ou uma ideia que eu consigo transmitir para alguma pessoa, que essa pessoa vai acreditar e vai ser convencida e vai tomar uma decisão, ou ela vai ter uma ação com base nessa habilidade de vendas. A segunda habilidade é liderar pessoas, ou seja, que a partir do momento que eu sei vender e eu começo a crescer a minha empresa, meu empreendimento, meu líder, eu começo a crescer dentro das empresas a qual eu trabalho, consequentemente, eu preciso aprender a liderar pessoas. Por quê? Porque se eu cresço, eu tenho que trazer pessoas para junto de mim para que essas pessoas também consigam me ajudar a fazer aquilo que eu faço. Ou aquilo que eu fazia no momento que eu trabalhava numa posição operacional ali de vendas ou alguma outra área dentro da empresa. Então, consequentemente, o próximo passo, a próxima habilidade é aprender a liderar pessoas. E a partir do momento que eu continuo a minha jornada e que eu continuo crescendo, uma nova habilidade que eu preciso além de liderar pessoas, agora eu preciso ter o conhecimento de como eu consigo formar novos líderes. Porque aí eu consigo escalar, eu consigo abrir novas unidades, consigo montar, crescer a minha empresa, eu consigo expandir. Por quê? Porque eu vou ter novos líderes, eu vou ter outras pessoas com o meu comportamento. Então, hoje, o fator de maior limitação que existe dentro das empresas chama-se capacidade de liderar e, principalmente, a capacidade de formar novos líderes. Então, essas habilidades aqui são as habilidades mais importantes e é isso que eu quero tratar com vocês aqui nessa aula, tá? E aí surgem muitos desafios quando a gente fala dessa jornada. Quais deles? Cara, como que eu consigo encontrar os bons colaboradores? Como que eu consigo gerir conflito, fofoca, panelinha dentro da empresa? Como que eu consigo tratar a falta de engajamento ou baixo desempenho, uma pessoa que está dentro da minha empresa, mas não está querendo produzir, ou dentro do meu time? Como que eu consigo lidar quando tudo depende do dono, tudo depende do líder? Se a pessoa sai e as coisas não acontecem, a pessoa não consegue tirar férias, porque tudo depende da pessoa estar ali dentro da empresa. E também queda nas vendas, consequentemente, clientes insatisfeitos, ou seja, então os desafios do crescimento, os desafios da jornada, quando as pessoas vão crescendo, vão contratando mais colaboradores, a empresa ela vai expandindo, vai crescendo, né, que é o que a gente chama de dores do crescimento. Ou seja, por quê? Começa a entrar um fator que se chama pessoas. Então, se eu não domino a arte de gerir pessoas, eu não vou conseguir dominar e sobrepor esses desafios, eu não vou conseguir resolver esses problemas. Então, é por isso que é extremamente importante a gente entender essa jornada e dominar essas três habilidades, essas três competências, que é aprender a vender, aprender a liderar pessoas e, consequentemente, depois formar novos líderes. Consequentemente, a gente vai sobrepor todos esses desafios aqui, ok? Então, vamos lá, pessoal. Primeira pergunta que eu faço aqui para vocês. O que é uma empresa? O que é uma empresa? Ou melhor, né? Por que uma empresa existe? Por que uma empresa existe? Uma empresa ela só existe para ela resolver o problema de alguém. Ou seja, um restaurante. Qual é o problema que um restaurante ele resolve? Pode-se dizer que ele resolve a fome de alguma pessoa. Ou às vezes a pessoa quer simplesmente ter uma descontração, uma experiência. Então, às vezes, o problema que o restaurante resolve, ou a solução que esse restaurante leva é criar uma experiência. Uma clínica odontológica. O que essa empresa resolve? Ela resolve a dor de dente, ou ela resolve o problema de autoestima, enfim. Então, as empresas, elas existem para resolver problemas e levar soluções. Só que o que acontece, pessoal? As empresas, elas são formadas por pessoas. Então, se eu não tenho pessoas qualificadas, pessoas preparadas, pessoas engajadas, pessoas que acreditam nessa empresa, que acreditam na missão, que estão ali porque gostam de estar ali, porque sentem prazer de estar ali com aqueles outros colaboradores que fazem parte do time, tratando com aquele tipo de cliente, pode ter certeza que a sua empresa ela não vai ter resultado, ela não vai ter sucesso, porque as pessoas é o que fazem a diferença. É muito comum a gente ir numa empresa e ter uma experiência assim muito ruim, porque a qualidade do atendimento ela não foi boa, a forma como as pessoas estavam preparadas não é a forma adequada.
E às vezes a gente vai numa outra empresa que a gente é encantado, que parece que o atendimento ele foi assim perfeito. Por quê? Porque a qualidade das pessoas que estão lá fez toda a diferença. A preparação dessas pessoas fez toda a diferença no momento que eu fui lá e tive aquela experiência. Então olha só essa frase aqui, ó. 100% dos seus clientes são pessoas. 100% dos seus colaboradores são pessoas. Eu até poderia acrescentar, toda a sua família, seus pais, seus filhos, sua esposa, tudo é gente. Tudo é gente. Então, o que acontece? Se eu não entendo de gente, ou se eu não entendo de pessoas, eu não entendo de negócio, eu não entendo de família, eu não entendo de nada, eu não entendo de casamento, eu não entendo de criação de filhos, você não entende de nada. Essa frase que é uma frase muito clássica de Simon Sinek, que é um grande estudioso de comportamento humano, e é uma frase assim que a gente sempre reforça. Então, se tudo são pessoas, eu preciso, é algo fundamental, é um fator crítico de sucesso, é entender de gente, porque eu só vou conseguir prosperar, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional, sem entender de gente. Então, olha só, pessoas é a minha maior vantagem competitiva. Eu só vou ter uma empresa competitiva que vai conseguir encantar o meu cliente, eu vou superar os meus concorrentes, eu não vou nem ter preocupação com o concorrente, porque o meu cliente ele vai gostar tanto de mim se eu tiver boas pessoas dentro da minha empresa. Então essa precisa ser a minha maior vantagem competitiva. Eu posso ter as melhores tecnologias, eu posso ter o melhor produto, eu posso ter a melhor infraestrutura, eu posso estar localizado no melhor ponto da cidade. Mas se eu não tiver pessoas boas dentro do meu time, pode ter certeza que nada vai dar certo. Mesmo tendo as melhores tecnologias, mesmo tendo os melhores produtos. Nada vai dar certo se eu não tiver as boas pessoas junto comigo, dentro do meu time, ok? Então olha só, eu quero trazer aqui para vocês agora 4 fatores que definem o sucesso quando a gente fala em gestão de pessoas. O primeiro fator é cultura, e é o que a gente chama de cultura organizacional. Porque cultura nada mais é do que a forma como as pessoas se comportam. Ou seja, a gente pode pegar diversos exemplos, né? Por exemplo, um país igual o Japão tem grandes desafios em termos de logística, em termos de produção de alimentos, é uma ilha praticamente que só tem pedra, furacão, vulcão, tem diversos problemas, é uma das principais economias do mundo. A gente pega outro país igual o Brasil, que tem tudo que é tipo de riqueza, o clima é perfeito, o solo é perfeito, a agricultura tem um potencial gigantesco, só que é um país que assim, tem toda a riqueza natural, mas a todo momento passando por desafios. Né? Então, ou seja, o que muda de um país para outro? É simplesmente a cultura, ou seja, a forma como as pessoas se comportam. Você quer ver um outro exemplo? Você pega duas empresas na mesma cidade, às vezes até no mesmo bairro, com o mesmo perfil de cliente, com o mesmo perfil de colaborador, e uma empresa tem muito sucesso e a outra empresa não tem sucesso. O que muda? Nada mais é do que a cultura e o dono, né? Ou seja, é a forma como as pessoas se comportam, é a forma como as pessoas vestem a camisa dentro da empresa. Então, cultura organizacional é o número 1, ou seja, eu preciso entender, eu preciso saber o que é isso e eu preciso saber como que eu fortaleço isso dentro da minha empresa. Segundo ponto é atração. Como que eu consigo atrair os melhores talentos? Como que eu consigo ter pessoas engajadas, pessoas dando o seu melhor, pessoas crescendo, se desenvolvendo, pessoas que acreditam na empresa? Ou seja, como que eu consigo atrair essas pessoas dentro da minha empresa? Terceiro ponto, como que eu consigo? Ou seja, eu defini a cultura, eu estabeleci quais são os comportamentos, a forma onde que essa empresa vai chegar, como que essa empresa vai chegar onde nós temos como objetivo, quais são os comportamentos. Eu consegui identificar no mercado excelentes profissionais, coloquei essa turma para dentro de casa e agora, como que eu faço a gestão dessas pessoas? Como que eu faço para essas pessoas continuarem dentro da empresa, ou seja, para reter esses talentos? Como que eu faço para ter um bom clima organizacional? Como que eu faço para essas pessoas darem o melhor delas, bater meta, encantar os clientes? Isso a gente tem dentro de liderança. E o quarto e último ponto é domínio pessoal, ou seja, eu só vou conseguir fazer com que o número 1, 2 e 3 aconteça se eu, como líder, tiver por inteiro, se eu tiver 100%, se eu for o exemplo, se eu tiver uma mentalidade forte, se eu conseguir realmente ajudar as pessoas a crescerem, a se desenvolverem, a melhorar. Então eu preciso estar 100%. É por isso que nós entendemos que esse pilar domínio pessoal é extremamente importante quando a gente fala de gestão de pessoas, ok? Agora eu vou aprofundar um pouco em cada um desses pilares. E o primeiro deles é a cultura, como eu comentei, né? Então olha só, é o modo como as coisas são feitas na empresa e como as pessoas se comportam e se relacionam umas com as outras. Isso define o seu resultado. Ou seja, se as pessoas elas têm um bom relacionamento entre elas, se as pessoas elas se respeitam, se as pessoas elas dão o seu melhor para atingir meta, se elas buscam se desenvolver, se elas têm autorresponsabilidade, então tudo isso define se a gente tem uma cultura forte ou uma cultura fraca dentro da empresa. E às vezes as pessoas falam assim, Xan, eu preciso implementar a cultura na minha empresa não tem cultura. Pessoal, isso não existe. Toda empresa ela tem cultura. Seja uma cultura implementada de forma intencional, onde o líder implementa, o líder define qual que é a visão, qual que é a missão, onde que a gente quer chegar, como que a gente tem que se comportar, ou se o líder não se posiciona e o líder não faz isso de forma intencional, os próprios colaboradores implementam a cultura deles, ou seja, é o que a gente chama de cultura passiva. E essa cultura passiva geralmente não é a melhor, ou em 100% dos casos não é a melhor, é o que a gente chama de cultura fraca. Ou nós temos uma cultura fortalecida pelo líder, pela forma como ele atua, ou os liderados eles vão implementar a cultura deles, e geralmente não é uma cultura que vai fazer com que a empresa cresça e prospere. Então, olha só, tipos de comportamentos de uma empresa com cultura fraca, tá? Ou seja, panelinha, fofocas constantes, uma pessoa falando mal da outra, gerando um monte de intriga ali dentro do time, aquele clima organizacional péssimo,
reclamações da empresa, dos clientes, das circunstâncias, ou seja, funcionário o tempo todo falando mal da empresa, falando mal do cliente, atrasos constantes, falta de compromisso ou falta mesmo do funcionário não ir trabalhar, pessoas fazendo aqui o mínimo necessário para não perder o emprego, ou seja, a pessoa está lá só de corpo presente, fazendo ali o básico do básico, só simplesmente para receber o salário dela, e dá ali 10 minutos para dar o horário de ir embora, ela já está pronta, esperando para bater o ponto e ir embora. E o outro ponto que é desleixo no ambiente de trabalho e com o cliente, ou seja, fazendo tudo de qualquer jeito, sem preocupação nenhuma, não quer saber se o cliente teve resultado, se o cliente não teve, se o cliente está feliz ou não, enfim, ele simplesmente foi lá, bateu o ponto e fez alguma coisa mal e mal. Isso aqui, pessoal, são exemplos de uma empresa que tem cultura fraca. Tá? Então isso aqui a gente não pode aceitar, ou seja, isso aqui tem que ser abominado pelo líder. O líder precisa, cara, o que eu tenho que fazer para implementar uma cultura forte, tá? E aí eu quero trazer para vocês de uma forma simples, 2 passos, 2 coisas simples, não é tão, vamos dizer assim, é fácil de implementar. Não, não é fácil, sendo bem sincero com você, mas é simples. Não é fácil, mas é simples. Então eu vou trazer aqui de uma forma muito clara. Primeiro ponto é clareza. Como que eu dou clareza para o meu time do que eu espero dele? Então olha só, clareza. O time precisa ter clareza de quem somos, por que fazemos o que fazemos, onde desejamos chegar e como nos comportamos, ou seja, como que a gente tem que ser, como tem que ser o nosso comportamento dentro da empresa. Outro ponto importante, o time precisa saber o que é esperado de cada um deles, qual é a expectativa que eu tenho em relação a ele, ou seja, tanto em questões técnicas, como que ele tem que executar o trabalho, a atividade, seja um processo operacional, um processo de vendas, um processo de atendimento do cliente, ou seja, tecnicamente o que ele tem que fazer, quais são as atividades que ele tem que desempenhar, com qual qualidade essa atividade tem que ser desempenhada. E também depois em questões comportamentais, como que tem que ser o comportamento dessa pessoa, se é uma pessoa que ela tem que sempre trabalhar com pontualidade, com alta responsabilidade, buscando seu autodesenvolvimento, ou seja, tudo isso precisa estar muito claro. E aqui existe uma frase que é muito clássica e a gente sempre repete, que é: o óbvio precisa ser dito. Aquilo que é óbvio para mim não necessariamente é óbvio para o meu colaborador, para outro colaborador, ou seja, a todo momento isso tem que estar ser repetido e tem que estar escrito, que é o que eu vou trazer aqui para vocês. Ou seja, o óbvio, ele tem que ser falado, tem que ser repetido, 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 até que aquilo seja de amplo conhecimento de todos. É isso que a gente chama de clareza. Então, o que a gente precisa? Cristiano, o que eu tenho que fazer para que eu consiga dar clareza para a minha equipe referente à cultura, tá? Primeira coisa, a gente precisa ter um código de cultura, que é um manual, um documento simples. Esse documento ele pode ter aí 10, 15 slides ou páginas, de uma forma muito simples, que vai trazer toda essa clareza para o time. E aqui tem 6 pilares que esse código de cultura precisa ter. São os mais importantes. Eles podem ter mais coisas, mas no mínimo ele tem que ter isso aqui dentro do seu código de cultura. Que é: qual é a nossa missão? Ou seja, qual é o nosso porquê? Cara, por que a gente acorda todo dia cedo e vem aqui para essa empresa trabalhar? Para atender o cliente, ou seja, para prestar o serviço que a gente presta, para vender o produto que a gente vende. Por que a gente faz isso? Pode ter certeza, pessoal, todos nós só fazemos algo porque existe um porquê. A própria palavra motivação, ela já fala, é um motivo para a ação. Então, se eu não dou um motivo, se eu não dou um porquê para o meu time, o nível de engajamento ele vai ser muito menor. Ou seja, a partir do momento que o meu time tem clareza de qual a importância, qual o impacto, o que ele vai agregar tanto na vida dos clientes ou na vida dele, você vai ver que o seu time ele vai atuar de forma muito diferente. Segundo ponto é, aonde nós queremos chegar? Qual é a nossa visão? Você pode ter certeza que as maiores empresas, os maiores resultados, os maiores feitos já realizados nesse mundo, ele antes de acontecer, ele primeiro existiu na mente de alguém, na mente de um empreendedor, na mente de um líder, ou seja, existiu uma imagem que sabia exatamente aonde ele queria chegar. Então, se dentro da minha empresa não tem uma visão clara, cara, qual que é o meu objetivo da minha empresa para esse próximo ano? Qual que é o objetivo da minha empresa para daqui 2 anos, para daqui 5 anos? Aonde que eu quero chegar com essa empresa? Aonde nós queremos estar? Queremos expandir? Qual que é o faturamento que nós queremos ter? Ou seja, se o líder não tem isso muito claro, e se ele não deixa isso claro para que a equipe consiga compreender que se a empresa crescer, ele vai crescer junto, novas oportunidades vão surgir, ele vai se desenvolver, vai aprender novas habilidades, vai aprender coisas novas. Tudo isso vem através de um propósito, vem através de uma visão, ou seja, aonde que essa empresa quer chegar. Então, esse também é um pilar muito importante que precisa existir dentro do Código de Cultura. Terceiro pilar que tem que ter dentro do Código de Cultura: quais são os nossos valores, ou seja, como que a gente se comporta, como que a gente faz o que a gente faz aqui dentro dessa empresa. Ou seja, a gente tem lá, primeira coisa, que é a missão, que é o nosso porquê. Depois nós temos ali o nosso onde, que é a visão. E agora nós temos o como. Como que nós fazemos isso? Ou seja, como que a gente tem que executar? Qual que é o nível de comportamento, de engajamento que a gente precisa ter para que a gente consiga realizar a nossa missão e atingir a nossa visão e os nossos objetivos. Quarto pilar: quais são os comportamentos que a gente não tolera? Ou seja, aquilo que é abominável e de forma alguma a gente vai aceitar aqui dentro da empresa. Ou seja, isso precisa também estar muito claro dentro do Código de Cultura. Quinto ponto: como que a gente desenvolve o nosso time? Ou seja, quais são as ações, os rituais, as rotinas que existem dentro da empresa voltado para o desenvolvimento do time? Porque uma empresa que fatura hoje 100 mil por mês, ela tem ali as suas habilidades, as suas competências, as suas atitudes. Ou seja, aquelas pessoas que compõem um time que fatura 100 mil, ela tem algumas habilidades. As pessoas, para
compor um time que fatura 200 mil ou 300 mil, são outras habilidades, são outras competências. Então, se não existir um desenvolvimento de novas habilidades, de novas competências, a empresa ela vai ficar estagnada, porque não existe estabilidade. A empresa que fatura 100 mil hoje, se ela não evoluir, amanhã ela vai faturar 80, depois 60, depois 50. Ou ela se desenvolve, ou ela aprende novas habilidades, novas competências para ela continuar crescendo e se desenvolvendo. A gente tem uma frase que fala assim: time de Série C não joga Série B e o time ou jogador de Série B não joga Série A não ser que ele se desenvolva, tá? Que ele adquira novos conhecimentos e novas habilidades. Item 6. Quais são nossos indicadores de performance? Ou seja, o que eu vou medir? Quais são, por exemplo, quais são os indicadores de faturamento, lucro, participação de mercado, índice de satisfação do cliente? Ou seja, o que a gente vai medir para saber se a gente está cumprindo a nossa missão, se os nossos valores estão alinhados ou se a gente vai atingir a nossa visão. Então, isso também precisa estar muito claro para o time, para que o time consiga saber como ele vai ser mensurado. Tá? Então, em linhas gerais, de forma muito básica, são esses 6 pilares que a gente precisa ter dentro do nosso código de cultura para que a gente consiga trazer clareza para o time do que é uma cultura forte, ok? Agora eu quero trazer aqui para vocês, pessoal, um exemplo de uma de nossas empresas, de um código de cultura. E aí é para que vocês também possam aí construir o código de cultura de vocês, ok? Então olha só, pessoal, o código de cultura Sorridentes Goiânia Campinas, tá? O que nós temos aqui dentro desse material? Primeira coisa que a gente traz, aqui eu ocultei alguns slides para ser mais simples e breve, tá? Mas aqueles 6 pilares que eu comentei, eu vou mostrar aqui, ó. O primeiro deles é a missão, ou seja, realizar sonhos e restaurar a saúde bucal dos nossos clientes com excelência no atendimento e na qualidade do serviço prestado. Ou seja, esse aqui é o nosso porquê. Por que as pessoas estão dentro da empresa todos os dias? É simplesmente para realizar sonhos, prestar um atendimento extraordinário, gerar um encantamento, fazer com que essas pessoas indiquem seus familiares, seus amigos para estar aqui também fazendo seus tratamentos. Segundo pilar é a visão. Sermos a clínica de tratamento odontológico referência em qualidade e bom atendimento em Goiânia e região. Atingir um crescimento sustentável e lucrativo, atingindo e mantendo um faturamento mensal acima de R$200 mil em 2025, ou seja, todos os meses faturando acima de R$200 mil. Terceiro, ter um alto índice de satisfação dos clientes, com um NPS acima de 80 pontos. Então isso aqui é a nossa visão, ou seja, onde que a gente quer chegar. E no caso, essa visão aqui é uma visão para o ano, ou seja, para o ano de 2025, esse é o nosso objetivo, ou seja, a gente ser referência, ser uma empresa lucrativa, que fatura e tenha alto índice de satisfação. Essa aqui é a nossa visão. Terceiro pilar, que são os nossos valores. Ou seja, o que é importante dentro dos comportamentos, dentro das atitudes que tem dentro dessa empresa, para que a gente consiga cumprir a nossa missão e a nossa visão. Primeiro deles, gratidão. Segundo, sucesso do cliente. Terceiro, senso de dono. Quarto, integridade. Depois, entusiasmo, autorresponsabilidade e autodesenvolvimento. Então, isso aqui é o que eu preciso ter de competência, de comportamentos comuns dentro da empresa para que a gente consiga executar esse código de conduta, tá? Só, Cristiano, o que acontece? Se eu trouxer esses valores simplesmente dessa forma aqui, isso vai trazer muita confusão, ou seja, dá um exemplo aqui, ó, sucesso do cliente. Às vezes para mim ele significa determinada coisa, para outra pessoa significa outra coisa, e vai ter gente que não vai nem entender, vai, cara, o que é sucesso do cliente? Eu não sei exatamente isso. Então como que eu consigo trazer isso de uma forma ainda mais clara para que a minha equipe consiga compreender? Então, dentro desse código de cultura, existe aqui o detalhamento, ou seja, como que nós vivemos e como que nós não vivemos sucesso do cliente. Olha só, como que a gente vive? Fazendo tudo que está ao nosso alcance para que o cliente tenha resultados sem medir esforços. Ou quando eu busco surpreender o cliente ao entregar um excelente atendimento e uma ótima qualidade no serviço prestado. Agora, como que a gente não vive? Quando eu não me importo com a resolução de problemas, com a experiência e com o resultado do cliente. Ou quando eu trato o cliente como uma cifra e não como um ser humano. Então vocês entendem que aqui está de uma forma muito mais clara, de uma forma muito mais óbvia, para que as pessoas consigam realmente entender como é esse comportamento, ou seja, como que eu devo agir pensando em sucesso do cliente. E aqui um outro exemplo, autorresponsabilidade. Como que a gente vive a autorresponsabilidade dentro da empresa? Ou seja, quando nós damos sugestões, buscamos soluções para os problemas, independente de qual origem, quando aprendemos com os nossos erros ou quando não ficamos justificando, quando eu entendo que eu sou o único responsável pelo meu sucesso e pela minha felicidade. Isso é como a gente vive a autorresponsabilidade. Agora, como que a gente não vive, ou seja, como a gente não deve viver a autorresponsabilidade na empresa? Quando eu fico reclamando, culpando, criticando, julgando as circunstâncias, reclamando dos clientes, dos colegas, da empresa, ou quando eu coloco a responsabilidade dos meus resultados sobre as outras pessoas. Então, olha só como fica muito mais transparente, muito mais límpido, ou seja, a pessoa entender realmente o que a gente espera dela, qual a expectativa que a gente tem dentro desse colaborador dentro da nossa empresa. Outro ponto importante que eu comentei, ou seja, o que a gente não tolera, aquilo que é totalmente proibido dentro da empresa. Falta de comprometimento, negatividade, fofoca, desonestidade, tratar mal o cliente, ou seja, então de uma forma clara e transparente eu já falo, isso aqui ó, a gente não tolera. Isso aqui é extremamente proibido dentro da empresa, esses 5 pontos. E olha só,
Esses valores são fundamentais dentro da Sorridentes Goiânia Campinas. Não somente acreditamos, como apostamos neles. Contratamos, recompensamos e demitimos baseados nesses valores. Então vocês entendem que o código de cultura ele traz uma clareza gigantesca para que a pessoa realmente entenda o que se espera dela. Eu não trouxe aqui, mas também a gente coloca aqui quais são os rituais, as rotinas, o que a gente faz para treinar o time, para desenvolver as pessoas, como treinamento semanal, treinamento diário, conversas de feedback. Temos também os indicadores de performance que estão dentro desse material, né, de faturamento, taxa de conversão, ticket médio, enfim, diversos indicadores que também o time tem total clareza daquilo que a gente precisa desempenhar dentro da empresa, ok? Então, um exemplo, de uma forma rápida, o que é um código de cultura e é um documento extremamente importante que nós precisamos ter para fortalecer a cultura dentro da empresa, tá? Aí vem a pergunta, Xana, eu tenho um código de cultura? Claro. Tá tudo resolvido? Qual é a resposta? Obviamente, não. Ou seja, esse aqui é simplesmente o primeiro passo, é o passo que a gente chama aqui de clareza. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir para o segundo passo, que é o compromisso. Não adianta, pessoal, eu ter lá uma placa linda, maravilhosa, pregada na parede da minha empresa, lá com missão, visão, valores, com um monte de palavras lindas, só que se aquilo não está vivo dentro da empresa. Ou seja, o compromisso, o que é? Tornar o código de cultura um documento vivo, ou seja, manter todos os colaboradores engajados no código de cultura dessa empresa, ou seja, o que a gente precisa fazer para que isso seja uma ferramenta viva. E aí eu quero trazer para vocês 5 erros graves que pode estar acontecendo dentro da sua empresa, impedindo você de criar aí uma cultura de alta performance ou uma cultura forte. Primeiro erro, não criar rituais que fortaleçam a cultura, ou seja, não ter momentos onde a cultura é trabalhada na empresa, através de reuniões rápidas durante o início do turno, por exemplo, reuniões que a gente treina as pessoas a cada 15 minutos antes de começar o turno, onde a gente traz ali alguns dos valores, a gente conversa com o time sobre isso, sobre a nossa missão, sobre a nossa visão, ou seja, isso precisa estar incluído dentro da rotina. O que diferencia uma empresa de alta performance de uma que não tem alta performance é a rotina. O que diferencia uma pessoa de alta performance de outra pessoa que não tem alta performance é a rotina. Ou seja, eu preciso criar esses rituais, essas rotinas para fortalecer a cultura, que são momentos, reuniões, interações que a gente vai trabalhar o código de cultura, alguns fragmentos do código de cultura, mas aquilo vai estar sempre sendo falado dentro da empresa. Segundo erro muito comum, a gente não vender a cultura para a equipe. Ou seja, não deixar claro para o meu time como que ele vai se beneficiar. Cara, por que eu tenho que implementar esse código de cultura? O que isso aí vai agregar? Porque pode ter certeza, pessoal, as pessoas só fazem algo a partir do momento que elas consigam conectar com o ganho que elas vão ter, com o ganho próprio que elas vão ter. Então, quando a gente vende o código de cultura, que a empresa ela pode crescer, a empresa pode se desenvolver, consequentemente as pessoas também se desenvolvem, vão existir novas oportunidades. Com esses valores e comportamentos, nós vamos conseguir ter um clima organizacional melhor, vai ser um ambiente muito melhor de se trabalhar, um ambiente onde as pessoas vão se sentir bem em estar aqui, vão ter prazer em fazer o que fazem. Então, isso precisa ser comunicado, ou seja, precisa ser vendido para o time. Quais são as vantagens, quais são os benefícios que isso vai trazer para todos, se não simplesmente só para a empresa. Terceiro ponto, ter uma rotina de conversas individuais. Esse é o maior erro que a gente vê. Ou seja, a gente não dá feedback, ou seja, será que a pessoa está se comportando, será que ela está agindo de acordo com aquilo que o código de cultura prega? E eu ter momentos de forma individual e reservada de eu dar o feedback, tanto positivo quanto talvez um feedback de correção, que às vezes vão ter colaboradores que estão vestindo a camisa, estão acreditando na empresa, fazendo tudo aquilo que a gente espera. Eu preciso elogiar, preciso reconhecer essa pessoa. Mas pode ser que tenham pessoas que também não vão estar agindo de acordo, e eu também preciso trazer para essa pessoa e mostrar para ela onde que ela está errando, aquilo que ela precisa melhorar, aquilo que ela precisa se desenvolver. Talvez seja por uma falta de conhecimento, ou talvez seja por uma falta de atitude, mas eu como líder preciso ter essa conversa. Quarto ponto, tolerar comportamentos que não devem ser tolerados. Esse aqui é um ponto também muito importante, ou seja, o líder precisa se posicionar. Nós não conseguimos construir uma cultura forte com uma liderança fraca. Tá? Então eu preciso ter uma liderança forte onde eu não tolero aquilo que não deve ser tolerado. Porque olha só, se está escrito que não é tolerado, não tolere. Caso contrário, você estará passando por cima do código de cultura e o que está escrito e aquilo que você falou e que você dedicou tempo para construir não vai valer de nada. Se você percebe que algo foge do padrão e nada faz, forma-se um novo padrão. Vocês estão entendendo? Lembra que eu falei que a cultura ela pode ser implementada de duas formas. Ou de uma forma intencional, onde o líder ele se posiciona, onde ele dá o direcionamento, onde ele fala o que ele não tolera, ele corrige aquilo que é feito de errado. Ou ele é uma cultura passiva, ou seja, o que as pessoas fazem está tudo bem, eu vejo a pessoa fazendo coisa errada e não falo nada, finjo que não vi, e a pessoa finge que não fez, e aquilo começa a se tornar ali um novo hábito, um novo padrão, e a cultura ela começa a se tornar uma cultura cada vez mais fraca, que vai fazer com que a empresa ela vá para o caminho errado, chegando até mesmo na falência. Tá? E o quinto erro, e o mais grave de todo, qual é? A liderança ela não dá o exemplo, ou seja, a liderança ela cobra uma coisa, ela pede uma coisa, ela fala uma coisa, mas ela age totalmente o contrário, ou seja, ela age de forma totalmente desalinhada com aquilo que ela prega. Né? É a famosa frase, faz o que eu falo e não faz o que eu faço. Pode ter certeza, pessoal.
as pessoas, elas vão fazer aquilo que elas veem você fazendo. Então, se você quer ter uma cultura forte, você quer ter um time que faça aquilo que você espera que elas façam, você tem que puxar a fila, você tem que dar o exemplo, você tem que ser o primeiro a ir lá e fazer, tá? É simplesmente assim, de uma forma simples, que a gente consegue construir uma cultura forte, ok? Então, vamos lá, pessoal, dando sequência aqui na nossa aula. Próximo pilar, a gente comentou que é o pilar de atração, né? Então, a gente falou de cultura, agora de atração. E eu tenho certeza, pessoal, que em algum momento nesses últimos dias ou nas últimas semanas e meses você deve ter falado alguma dessas frases aqui, ó. Cadê as pessoas para trabalhar dentro da minha empresa? Cadê as pessoas para trabalhar no meu time? O que está acontecendo com o mercado de trabalho? E realmente, pessoal, nós estamos passando por uma mudança muito grande no mercado de trabalho, principalmente depois da pandemia, muitas empresas, muitos profissionais migrando para outros tipos de trabalho, motorista de aplicativo, enfim, é um desafio muito grande e dependendo do setor que você está, esse desafio é ainda maior. Por exemplo, quem trabalha na área de construção civil, quem trabalha no agro, os desafios eles podem ser ainda maior, tá? O que acontece? No passado era tudo muito mais fácil, a disponibilidade era muito maior. Então as circunstâncias elas mudaram. Então não adianta eu continuar fazendo a mesma coisa que eu fazia 2, 3, 4, 5, 10 anos atrás, querer continuar fazendo as mesmas coisas hoje e querer ter o mesmo resultado. Então eu como um líder autorresponsável, eu preciso entender, cara, as circunstâncias mudaram, eu também preciso mudar, eu também preciso evoluir, eu também preciso mudar meu processo de contratação, preciso mudar a forma como eu atraio as pessoas dentro da minha empresa. E a primeira mudança de chave que a gente precisa ter é isso aqui, pessoal. Contratação é uma venda. Eu preciso entender que eu tenho dois clientes. Um é o cliente externo, que esse cliente ele vem comprar o meu produto ou o meu serviço, e o outro cliente é o cliente interno. A partir de agora, se eu não tiver esse olhar e se eu não compreender que eu só vou conseguir ter as melhores pessoas, os melhores talentos dentro da minha empresa, se eu realmente vender a minha visão, se eu vender a minha empresa para essas pessoas. Então, olha só, é uma via de mão dupla a contratação, ou seja, a empresa avalia o candidato e o candidato avalia a empresa. Hoje, as melhores pessoas elas vão escolher onde elas querem trabalhar. Por quê? Porque existe uma grande demanda por bons profissionais e existe uma pequena oferta de bons profissionais. Então é isso que é o principal mindset que a gente precisa mudar a partir desse momento agora. Ou seja, como que eu consigo ter uma empresa atrativa, que eu consigo fazer com que as pessoas desejem trabalhar aqui, que elas veem vantagem de trabalhar. Ou seja, como que eu consigo vender isso para o mercado de trabalho. E aí eu trago para vocês aqui, ó, 6 falhas que são cometidas aí na fase de atração. Tá? Primeira falha é não divulgar a empresa para o mercado de trabalho. Ou seja, as pessoas não conhecem a minha empresa, elas não sabem o quão bom é trabalhar na minha empresa. Ou seja, eu preciso proporcionar algo que as pessoas tenham vontade de trabalhar na minha empresa. Eu preciso até fazer essa pergunta para mim. Cara, se eu fosse um funcionário da minha empresa, eu iria ficar aqui por muito tempo? Eu iria ter prazer de trabalhar nessa empresa? Então, esse é o requisito básico. Ou seja, então eu preciso proporcionar um ambiente positivo, onde as pessoas cresçam, se desenvolvam, onde as pessoas elas tenham um bom relacionamento com os colegas, uma empresa que tenha boa credibilidade e reputação no mercado. Enfim, fazer com que as pessoas se sintam bem, tudo isso eu preciso ter dentro da minha empresa e eu preciso divulgar isso. E olha só, divulgar semanalmente as ações feitas com o time. Ou seja, se você tem lá, por exemplo, vocês fazem celebrações, cantam parabéns para os aniversariantes, colaboradores, fazem treinamentos, desenvolvimento, isso precisa ser divulgado, isso precisa estar nas redes sociais, precisa existir um destaque no Instagram mostrando isso, precisa ser postado no status do WhatsApp da empresa. Ou seja, a divulgação, o marketing, ele não tem que ser feito simplesmente só para o cliente que vai aí pagar ou comprar o serviço, ele precisa ser feito também para o mercado de trabalho. Então essa aqui é uma nova mudança de mindset, que grandes empresas já têm isso, mas quando a gente pega hoje 95% do mercado, que são pequenas e médias empresas, pouca gente faz isso, ou quase ninguém. Promover a imagem da sua empresa de um excelente lugar para se trabalhar, ações de reconhecimento aos colaboradores, treinamentos, aniversários e depoimento do próprio time. Então isso aqui precisa estar público, ou seja, as pessoas precisam entrar nas suas redes sociais, no seu site, no seu WhatsApp e precisam ver isso, tá? Segunda falha que a gente vê muito comum nessa fase de atração, fazer o recrutamento de forma reativa, ou seja, a gente só ir para o mercado, só buscar fazer uma contratação quando a gente está sem o colaborador da empresa, ou seja, quando a pessoa pede demissão, quando a gente demite alguém e surge a vaga, tá? Então, qual que é um ponto importante? Se eu estou falando que existe uma escassez, que não existe uma grande oferta de colaboradores, eu preciso pensar, cara, o meu recrutamento de seleção precisa ser preventivo e não reativo. Ou seja, eu tenho que estar a todo momento contratando, ou seja, tendo vaga aberta ou não tendo vaga aberta, eu preciso estar a todo momento contratando. Então, prevenção significa, não estou precisando contratar, mas mesmo assim eu vou entrevistar. Grandes empresários, grandes líderes dedicam aí 1 hora por semana ou 1 hora por mês para fazer entrevistas, mesmo não precisando de vaga, de colaboradores. Mas por que eles fazem isso? Para conhecer novas pessoas, identificar novos talentos, para que no momento que surgir a vaga, surgir ali a demanda pelo colaborador, ele já vai ter pessoas mapeadas para ocupar essas vagas. Terceira falha, o empresário ele não tem um processo de captação de talentos, ou seja, não existe uma forma que vai gerar continuidade e previsibilidade nessa geração de talentos. Então a gente tem um processo
que funciona muito bem, que a gente indica, que é a criação de um sistema online, ou seja, um formulário para que as pessoas se cadastrem a todo momento. Que a todo momento você vai estar recebendo currículo, só que esse currículo ele vai estar organizado, ele vai estar de uma forma muito mais objetiva, para que no momento que você for fazer essa seleção dos colaboradores, dos candidatos, vai ficar muito mais fácil, porque ele vai estar já tabulado em planilha, com todas as informações que você precisa. Então, a gente recomenda fazer isso de uma forma muito simples, que é criar um próprio Google Forms, com todas as perguntas, as informações que você precisa desse candidato, e divulgar isso nas redes sociais. Ou seja, você pode colocar ali, ó, na bio do Instagram, nos stories, no feed, divulgar no WhatsApp, em grupos de WhatsApp que você tem. Você pode impulsionar, fazer tráfego pago disso. Por quê? Porque se você depender só das grandes plataformas de recrutamento e seleção, você não vai encontrar boas pessoas que às vezes nem estão procurando emprego. As pessoas já estão trabalhando, porque as boas pessoas elas estão trabalhando. Mas pode ter certeza que as boas pessoas elas estão diariamente olhando o WhatsApp, estão olhando ali o Facebook ou até mesmo o LinkedIn, dependendo do perfil de vaga que você tem, né? Então, divulgar sempre isso, pelo menos uma vez por semana, porque o problema é só divulgar quando você precisa. Então, a gente tem uma frase que fala assim, se você não fizer um recrutamento de prevenção, você vai ter que fazer busca e apreensão do colaborador. Ou seja, você vai contratar uma pessoa errada, uma pessoa vai fazer uma contratação de qualquer jeito e essa pessoa ela só vai te dar problema aí dentro da sua empresa. Então, contratação precisa ser preventiva. E é justamente isso aqui. Ó. O cliente, o empresário, ele precisa a partir de agora ter 2 funis. Um funil de cliente, onde a gente faz lá todo o marketing, faz tráfego, faz um monte de coisa o cliente vir até a empresa, e depois o outro funil, que é o funil de colaboradores, né? Onde a empresa vai escolher os colaboradores. E esses 2 funis, eles têm que estarem trabalhando a todo momento. Então, dependendo do tamanho da sua empresa, é ainda mais importante. Se você tem hoje mais de 10, 20, 30, 40 colaboradores, o seu funil ele tem que estar ali a todo momento, trazendo novos talentos, trazendo aqueles diamantes que estão aí perdidos no mercado, para o seu conhecimento. Você vai entrevistar essas pessoas, cara, identificou uma pessoa boa, cara, joga essa pessoa para dentro da empresa. Você pode ter certeza que ela é um investimento e depois, se tiver alguma pessoa de baixa performance, essa pessoa logo ocupa aí essa cadeira, ok? Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Quarta falha. Contratam experiência e não comportamento. Essa aqui é algo também que pode ser muito prejudicial aí para a sua empresa. Ou seja, às vezes a gente foca muito no currículo da pessoa, ou seja, onde que essa pessoa trabalhou, quais foram os cursos que ela fez, onde que ela já o que ela já fez para se desenvolver, mas a gente não dá a real atenção ao comportamento, ou seja, qual que é a atitude e o caráter dessa pessoa, tá? A parte técnica, pessoal, ela é muito fácil para treinar, ou muito menos difícil. Eu consigo fazer um treinamento sobre o produto, um treinamento do processo da empresa, mas é muito difícil desenvolver atitude e caráter. Fazer com que essa pessoa ela seja pontual, fazer com que essa pessoa seja compromissada, que ela seja honesta, isso é difícil de desenvolver. Honestidade, integridade, isso vem de berço. Agora, a técnica é muito mais fácil. Então, o que a gente fala? Contrate atitude e caráter e esteja pronto para treinar a experiência. Então, todo o meu processo seletivo, as entrevistas que eu vou fazer, tem que ser voltado para entender, cara, o que se passa no coração dessa pessoa. Essa pessoa ela é uma pessoa do bem, ela é uma pessoa que é grata. Pergunta para ela dos trabalhos que ela já passou antes, como que foi. Se essa pessoa começar a falar muito mal do líder passado, da empresa passada, enfim, você vai saber já que é uma pessoa que não tem um bom caráter ou uma boa atitude. Então, todas as técnicas de entrevista e de seleção, elas precisam estar voltadas para entender se essa pessoa tem atitude e caráter. Não adianta contratar um colaborador com experiência, sem atitude e vontade de crescer e ainda ser arrogante dentro da sua empresa, tá? Então é muito comum a gente contratar um vendedor que não tem experiência nenhuma com vendas, mas é uma pessoa que tem atitude. Ela entra e bate a meta. E às vezes você contrata uma pessoa que tem muita experiência, chega lá, contamina o time, arruma um monte de confusão, arruma briga com os colegas e ainda não bate a meta, tá? Então pensa muito bem nisso. Próxima falha. Não tem um processo de integração. Ou seja, essa falha aqui é uma falha que também é muito comum. Tá? A gente faz lá um excelente processo seletivo, encontra a pessoa fantástica, faz a entrevista com essa pessoa, ou seja, a gente entende que essa pessoa realmente é uma pessoa muito importante e vai ter um fit muito adequado para aquela posição que a gente tem. E a gente acredita que ali acabou o processo seletivo, mas na verdade não. O processo seletivo ele só acaba depois que termina o período de experiência, porque é muito difícil eu conhecer na plenitude um colaborador com apenas uma entrevista. Ou por mais que eu faça um processo de seletivo mais expandido, aí com 3, 4 momentos de contato com esse colaborador, mas mesmo assim é muito difícil eu conhecer ele na profundidade. Então eu preciso ter um processo de integração aí de 45 ou de 90 dias muito bem estruturado para que eu consiga recepcionar bem essa pessoa, porque se for uma pessoa boa, essa pessoa ela vai sentir isso e isso vai afetar diretamente na retenção dessa pessoa, porque se essa pessoa ela chegar na sua empresa não tiver lá ninguém preparado para receber ela, se a recepção for muito ruim, pode ter certeza que você vai perder esse colaborador. Mas se essa pessoa ela é muito bem recebida, se ela é muito bem treinada, se ela é muito bem acompanhada, pode ter certeza que essa pessoa ela vai ficar e eu vou também conseguir identificar se é realmente aquela pessoa que eu preciso, tá? Então, dentro desse processo, eu preciso apresentar a empresa, apresentar a cultura, o código de cultura, porque
Quando eu tenho o código de cultura pronto e a cultura definida, eu vou contratar a pessoa de acordo com aqueles requisitos da minha cultura, com aqueles comportamentos, com aqueles valores, com uma pessoa que acredita naquela missão, naquela visão, e eu já preciso apresentar isso para ela no primeiro dia. Eu preciso treinar ela na cultura, treinar ela no código de cultura, depois fazer os treinamentos técnicos do produto, do serviço, dos processos, das atividades que essa pessoa vai ter que fazer. Depois, alinhar expectativas entre o candidato e a empresa, o que a empresa espera do candidato, o que o candidato pode esperar da empresa, procedimentos, processos, selecionar um outro colaborador, um padrinho ou uma madrinha que vai suportar esse colaborador, ali, tirar ali as principais dúvidas e dar todo o direcionamento nos primeiros dias, e fazer um acompanhamento e avaliações pré-efetivas, ou seja, eu preciso semanalmente ou quinzenalmente, durante o período de experiência, fazer essas avaliações e mostrar para esse colaborador aonde que ele está acertando e aonde que ele está errando. Ou seja, com 45 ou com 90 dias, que é o período da experiência, eu preciso ter certeza, cara, esse é o cara, ou essa é a mulher, essa é a pessoa que eu preciso ter dentro do meu time. Porque com isso você vai minimizar muito as despesas de rescisão contratual, enfim, e você vai garantir que você tem uma pessoa certa. Pode ter certeza que em 45 dias é um tempo suficiente para você saber se realmente essa pessoa tem boa índole, bom caráter, bom coração e potencial de querer aprender coisas novas dentro da sua empresa, tá? Então pensa sempre nisso. A seleção, ela não termina na entrevista, ela termina depois do período de experiência. Próximo pilar, pessoal, liderança. Quão importante é esse pilar dentro da nossa empresa? E olha só, pessoal, eu quero trazer para vocês um conceito que é o seguinte. Esse aqui, ó, é o mercado de trabalho, ou seja, o número de profissionais aqui nesse eixo vertical, e aqui embaixo eu tenho os níveis de competências. O que acontece, pessoal? No mercado de trabalho, a gente tem aqui 15% que são profissionais que a gente chama aqui que são os de alta performance. Ou seja, esses profissionais aqui é o que a gente chama aqui dos top de linha, né? Eles chegam na empresa, eles dão um show, ou seja, tem a atitude certa que gera ali grandes resultados. É aquele cara que todo mundo quer, ou seja, é um profissional que a gente chama que é um profissional raro, né? E esse profissional, ele é um profissional que a gente costuma dizer, né? Aquele que todo mundo quer, mas principalmente pequenas e médias empresas têm muita dificuldade de ter esse profissional dentro da sua empresa. Vou voltar aqui. E o que acontece? Esse profissional, geralmente, ou ele está trabalhando numa grande empresa, tá? Ou seja, ou ele está trabalhando numa empresa multinacional, uma empresa que paga muito bem ele, né? E as pequenas e médias empresas acabam tendo muita dificuldade para atrair e para reter esses colaboradores, né? E aí o que acontece? Depois a gente tem aqui outros 15% do mercado, que é o que a gente chama aqui de profissionais de baixa performance, né? E o que é o problema dos profissionais de baixa performance? Não necessariamente são um problema técnico, um problema intelectual. A baixa performance, em 90% dos casos, pessoal, é uma baixa performance por questões emocionais, tá? Então, o que acontece? É muito mais difícil a gente conseguir mudar uma atitude emocional. Então, geralmente, pessoal, a gente precisa, em grande parte dos casos, demitir essas pessoas. Ou seja, porque são pessoas que ela nunca vai estar satisfeita, ela nunca vai fazer aquilo que precisa ser feito, uma pessoa que vai criar conflito, gerar confusão. Geralmente é uma pessoa que ela não gosta de receber ordens, tá? Então, é a realidade dos profissionais aí de baixa performance. Então, o que acontece? Se eu tenho de um lado aqui 15% do mercado, que é alta performance, que é mais difícil de eu achar e mais difícil de eu conseguir reter essas pessoas, e do outro lado eu tenho aqui o que eu chamo de baixa performance, o que acaba sobrando aí vamos dizer assim, para o empresário trabalhar? É o que a gente chama aqui de... Vou fazer aqui... Os intermediários, ou seja, são 70% do mercado que é o que a gente chama de intermediário, ou seja, são aqueles profissionais que eles não são nem baixa performance e nem alta performance, mas são profissionais intermediários. E é aqui que entra fortemente o papel do líder, tá? Por quê? Porque é o líder que vai definir como que o intermediário vai se comportar dentro da empresa. Ou seja, é o líder que vai fazer com que os intermediários eles possam se comportar como baixa performance ou se comportarem como campeões, ou seja, como profissionais de alta performance. Então, quando a gente fala de liderança, como que eu consigo extrair a melhor performance, o melhor potencial das pessoas que fazem parte do meu time. Essa aqui é a essência da liderança, tá? Então, só para a gente resgatar, ó, a gente falou de cultura, ou seja, para deixar muito bem claro o que é alta performance na empresa, quais são os nossos valores e os valores que vão fazer com que a gente atinja a alta performance, como a gente vai se comportar dentro dessa empresa. Depois, em atração, a gente falou aqui como que eu atraio potenciais talentos, como que eu identifico, como que eu seleciono. E agora, pessoal, em liderança, ou seja, eu coloquei a pessoa para dentro de casa. Agora, como que eu inspiro essa pessoa? Como que eu motivo? Como que eu treino? Como que eu oriento? Como que eu demito, caso necessário? Como que eu comunico com essa pessoa? Como que eu proporciono um ambiente onde essa pessoa tenha prazer de estar? Então, isso é alta performance. Então, a liderança, essa habilidade de liderar, ela vai trazer justamente esse conhecimento e essas habilidades para o nosso dia a dia como líder, tá? E olha só, um colaborador, ele pode ser duas coisas.
Uma empresa pode ter dois resultados com um colaborador. O primeiro deles, um colaborador, ou seja, uma pessoa que você põe dentro da sua empresa, ela pode ser uma grande despesa, né? Por quê? Porque ela vai trazer prejuízo. Prejuízo em relações de salário que você paga e também na baixa performance do resultado que essa pessoa vai gerar vai ser muito ruim, vai até sobrecarregar o restante do time, vai atrapalhar o time, vai atrapalhar a cultura, o clima organizacional. Ou também, uma pessoa dentro da sua empresa, um colaborador, ele pode ser um grande ativo, ou seja, uma pessoa que gera resultado e que multiplica o lucro da sua empresa. Tá? Então, o que define se um colaborador vai ser uma grande despesa ou um grande ativo é justamente o líder. Ou seja, o grande ativo é aquele cara que chega, que aumenta as vendas da empresa, que trata melhor os clientes, que faz um clima organizacional mudar. Então, tudo isso depende da liderança. Ou seja, o que define o colaborador de ser despesa ou ativo nada mais é do que o líder. Ok? Então, olha só. Quais são as atribuições que um líder deve ter? Isso aqui é algo que às vezes não é claro. Às vezes tem muitos líderes dentro da empresa que ele está 100% preso no operacional, emitindo nota fiscal, mandando e-mail, fazendo pagamento, resolvendo problema. E a última coisa que essa pessoa está fazendo é cuidar de gente. Então o líder ele precisa entender que ele tem que cuidar de gente. A rotina dele, a agenda dele tem que ter rotina de lidar com gente. Ele pode até ter alguns momentos ali por fora que ele vai ter que resolver problemas, vai ter que fazer algumas outras coisas, emitir nota, atender cliente, carregar produto, às vezes pode ter, mas ele não pode passar mais de 50% da agenda dele fazendo rotina que não é cuidar de gente. Então o líder, lembra que eu falei no início da jornada do empreendedor? O líder ele precisa aprender a vender, depois para ele expandir, para ele criar escala, ele precisa ter pessoas ajudando ele a fazer as coisas. Então o líder tem que cuidar de pessoas e de processos. E a primeira coisa que o líder precisa fazer é saber recrutar, que é o que a gente falou aqui. Como que eu atraio os talentos para dentro da nossa empresa? Segundo ponto, o líder precisa saber treinar, ele precisa saber desenvolver essas pessoas. Depois, o líder precisa saber avaliar. Cara, como que eu faço um diagnóstico do meu time? O meu time está precisando de desenvolver competências comportamentais ou desenvolver competências técnicas? Onde que está a falha? O meu time precisa ser treinado no processo, meu time precisa desenvolver novas habilidades, aprender processo de vendas, processo de atendimento ao cliente. Então isso precisa ser diagnosticado. E existem diversas ferramentas que a gente usa para isso. Como que eu consigo fazer um diagnóstico, uma avaliação do meu time, até para que eu consiga direcionar exatamente o treinamento? Quarto ponto, eu preciso saber orientar. Como que eu oriento essa pessoa? Como que eu converso com ela? Como que eu dou feedback? Como que eu corrijo? Como que eu alinho expectativa? E o quinto e último ponto, que se você fizer muito bem o número 1, o número 2, o número 3 e o número 4, dificilmente ou muito raramente você vai ter que fazer o número 5. Sempre tem o número 5, que é desligar, mas com uma frequência muito menor, eu acredito, do que você tem feito hoje. Se você contrata a pessoa certa, se você treina muito bem essa pessoa, se você avalia, diagnostica, orienta, dá feedback, alinha expectativa, pode ter certeza que a sua forma de fazer gestão vai ser muito maior. Os intermediários vão se comportar como alta performance, ok? Então essa aqui precisa ser a rotina, essa aqui precisa ser a forma como o líder faz gestão dentro da sua empresa e cuida das pessoas, não somente dos problemas. E aí, qual que é a principal habilidade para que o líder consiga desenvolver e desempenhar essas atribuições aqui, ó, de treinar, recrutar, orientar e desligar, fazer tudo isso? Pessoal, chama-se habilidade de comunicação. Hoje, se você quer ser um bom líder, se você quer influenciar, se você quer gerir pessoas, isso aqui precisa ser desenvolvido. E olha só, tanto eu quanto a Carla, minha sócia, a gente está diariamente dentro de empresas, com todo tipo de ramo e de situações. E 90% de todos os problemas relacionados a pessoas, ou seja, todo tipo de problema com pessoas dentro das empresas está relacionado à falta de comunicação. Ou seja, não existe uma comunicação clara e efetiva entre líder e liderado, entre os próprios colaboradores do time, ou seja, existe uma comunicação, às vezes, feita de forma não efetiva, que gera intrigas entre as pessoas, ou mau entendimento, não gera clareza. Então, olha só, por que eu tenho que ter essa habilidade de comunicar? Primeiro, para dar clareza da direção da empresa, ou seja, onde que a empresa está indo. É o que a gente comentou, de dar clareza e gerar compromisso da cultura da empresa. Alinhar os comportamentos esperados, alinhar expectativas, dar feedback, desenvolver pessoas, resolver conflitos e muitas outras coisas. Ou seja, então, eu preciso dominar a habilidade de comunicação. E olha só isso aqui, pessoal. As pessoas criam neurologicamente modelos de mundo que são os seus mapas. Reagindo aos nossos mapas, e nós reagimos aos nossos mapas ao invés de reagir diretamente ao mundo. Então isso aqui, pessoal, é o que mais gera falha de comunicação, ou seja, cada pessoa tem dentro da sua cabeça as suas crenças, os seus paradigmas, a sua forma de enxergar as coisas, a sua forma de enxergar os problemas, todo mundo pensa de forma diferente. Às vezes um mesmo problema, um mesmo desafio, uma mesma circunstância, cada pessoa ela reage de forma diferente. E o líder ele precisa entender isso. Então quando a gente fala de comunicação, a gente precisa primeiro, não é sair falando, o Cristiano está falando que tem que falar comunicação, então tem que falar mais. Não necessariamente só falar mais, mas principalmente ouvir mais, entender mais, saber o que se passa no coração dessa pessoa, para que você consiga ser muito mais efetivo na hora que você vai falar. Que é justamente esse conceito aqui. Ó. Esse aqui é um conceito de PNL que chama mapa não é território. Ou seja, dentro de cada um de nós, dentro da nossa cabeça, nós temos diferentes crenças que são mapas que a gente cria do mundo. Ou seja, o mundo, ele é um só.
Mas dentro de cada um de nós, aqui existe um mapa que faz com que a gente enxergue o mundo de forma diferente. Então as pessoas têm mundos diferentes na sua cabeça. E o líder precisa entender que ele está lidando com pessoas e cada pessoa é de um jeito, cada pessoa, uma pessoa é diferente da outra. Então, quando eu procuro compreender a pessoa para depois me tornar compreendido, eu vou ser muito mais efetivo. Então, a habilidade de conversar individualmente, de expor aquilo que precisa ser exposto, de falar o que precisa ser dito, de se posicionar, de elogiar, de reconhecer, de corrigir, isso precisa ser muito bem desenvolvido pelo líder. E aqui eu quero trazer para vocês uma ferramenta que a gente usa, né, dentro da nossa mentoria, que é uma ferramenta que a gente chama aqui de questionário de engajamento e performance. E é um questionário que traz aqui um roteiro, um direcionamento para o líder, né? Para o líder ter conversas de forma individual para orientar, para alinhar a expectativa, por exemplo. Ó, parte 1 do questionário, conhecendo o colaborador. Depois a parte 2, promovendo engajamento e colaboração. Então existe uma série de perguntas para direcionar o líder, para o líder saber no momento que ele vai sentar com o colaborador, o que ele deve conversar, o que ele deve perguntar, quais são os pontos importantes para que ele conheça melhor esse colaborador, para que ele consiga gerar mais engajamento e colaboração. Depois aqui a terceira parte, direcionando a performance. Trazer perguntas que fazem o colaborador atingir a mais alta performance. Tá? Então, é um exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês de ferramentas que a gente utiliza para que a gente consiga desenvolver a nossa liderança. E o que o líder precisa ter em mente, pessoal? Ninguém, nenhuma pessoa, ela sai de casa de manhã planejando fracassar. Pode ter certeza que, no fundo, todos nós temos o sonho de dar certo, de dar certo no que fazemos, de crescer e de prosperar. Tá? Ou seja, nem um colaborador sai da sua casa e vai para dentro da sua empresa ou para dentro do seu time e vai, cara, hoje eu vou chegar lá e vou lascar com tudo, vou fazer um monte de besteira, um monte de coisa errada, vou brigar com todo mundo. Pode ter certeza, pessoal, no fundo, ninguém sai de casa querendo fazer o mal. As pessoas, se for uma pessoa de bem, você conseguir no momento da entrevista, da atração, entender que essa pessoa é uma pessoa de bom coração, pode ter certeza que essa pessoa, ela talvez está até fazendo algo errado, mas é por falta de conhecimento, de orientação, de conversa. Então, o grande papel do líder é acreditar nas pessoas e entender que essas pessoas elas possam ser desenvolvidas, elas possam crescer, considerando que você fez uma boa contratação. Tá? Então, o papel do líder é cuidar das pessoas e desenvolver as pessoas, porque, consequentemente, as pessoas, os seus colaboradores, vão cuidar dos seus clientes. Ok? E agora, partindo aqui para o nosso último pilar, que é o pilar de domínio pessoal, né? Então, olha só, a gente falou muito aqui de cuidar de pessoas, mas o que acontece? Como que eu vou cuidar de alguém se quem, na verdade, precisa de ajuda é o líder? Ou às vezes sou eu que preciso de ajuda, é o dono da empresa que precisa de ajuda. Então, não adianta eu sair querendo ajudar os outros se quem precisa de ajuda sou eu. Então, por isso que o pilar de domínio pessoal é extremamente importante. E o líder, o dono da empresa, ele tem uma série de desafios, é muito mais desafiador, o número de problemas ele é muito maior. Ó. Não consigo gente para trabalhar, dificuldade de encontrar bons colaboradores, dificuldade financeira, tudo depende de mim, estou cansado, não aguento mais, lucro cada vez menor, equipe desmotivada. Cara, se o líder não tiver no seu maior potencial físico, mental, emocional e espiritual, consequentemente esse líder não vai conseguir desempenhar, porque o nível de energia, o nível de desafio, o nível de problemas, ele é muito maior. Então, para que você consiga construir um time de alta performance, você precisa ter alta performance, você precisa estar preparado, fortalecido emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, para que você consiga desenvolver as outras pessoas. Você precisa estar cheio para que você consiga transbordar isso na vida das pessoas, tá? Então, o que acontece? Todo time ele é reflexo do líder. Pode ter certeza, o seu time é o seu reflexo. Você tem na sua empresa exatamente as pessoas que você merece ter. Por quê? Porque, consequentemente, referente às suas competências, o seu conhecimento e a sua atitude. Então, se você quer ter um time melhor, pode ter certeza que você precisa melhorar a pessoa que você é. Então, se você quer ter um time de melhor desempenho, você também precisa atingir melhor desempenho, porque é exatamente o reflexo, é a consequência. Nós temos um lema que a partir do momento que a gente muda o dono, a gente muda a empresa. A gente muda o líder, a gente muda o time. Tá? Então, se você quer ter uma empresa diferente, procure ser um líder diferente. Tá? Os seus resultados são reflexo da sua mentalidade, ou seja, das suas crenças. Então, o que muda de um empreendedor, de um líder, de um dono de empresa, que tem uma empresa que fatura 50 mil por mês e de um líder que fatura 5 milhões por mês? O que muda? Nada mais é do que a mentalidade. Ou seja, são as nossas crenças. Tá? Então, o que muda uma pessoa comum de um Elon Musk da vida, ou de um Bill Gates? Nada mais é do que as crenças, ou seja, é a forma como essas pessoas pensam. Então, olha só, crenças são as nossas programações mentais. Ou seja, as nossas crenças, elas são formadas por tudo aquilo que vimos, ouvimos e sentimos repetidamente, ou pelo que a gente que vimos e ouvimos sobre forte impacto emocional. E as crenças, elas moldam a forma como a gente enxerga o mundo. Lembra que a gente falou que mapa não é território? Ou seja, as nossas crenças são os nossos mapas, ou seja, a forma como a gente reage diante das circunstâncias, diante dos desafios, é que vai fazer com que a gente tenha sucesso ou não. Lembra que a gente falou que o mercado mudou muito, que está muito mais desafiador encontrar boas pessoas?
Pode ter certeza, pessoal. A partir do momento que eu entendo que está mais desafiador e eu busco desenvolver, adquirir novas crenças, novas competências, novas habilidades, eu vou conseguir superar isso. Mas precisa existir uma mudança de mentalidade, precisa existir uma ressignificação de crenças limitantes em crenças fortalecedoras. E o que acontece? Toda crença que eu tenho, essa crença ela se realiza, é aquilo que acontece, né? Que a gente costuma dizer que toda crença ela é autorrealizável. Por quê? Porque se eu tenho uma crença, eu acredito em algo, consequentemente eu vou atingir aquele resultado vai fazer com que eu comunique vitória, eu comunique derrota, ou seja, através das minhas palavras, através do meu comportamento, da minha atitude. Isso vai gerar novos pensamentos, que vão gerar novos sentimentos e, consequentemente, vão gerar novas crenças. Então, isso aqui, pessoal, é um ciclo que ele nunca para. Então, a partir do momento que eu tenho crenças ruins, eu vou ter resultados ruins, uma comunicação ruim, pensamentos ruins, sentimentos ruins, eu vou estar entrando numa espiral para baixo. Mas se eu tenho crenças fortalecedoras, eu vou ter resultados melhores, eu vou ter uma comunicação melhor, pensamentos melhores, sentimentos melhores e eu vou ter crenças ainda cada vez mais fortes, tá? Então, tudo isso é o que a gente precisa trabalhar, ou seja, e vem através da nossa comunicação, que é a chave de tudo. É aquilo que eu estou proferindo em termos de profecia na minha empresa, as palavras, aquilo que eu penso. Será que eu fico pensando só sobre o que pode dar errado? Ou será que eu tenho um pensamento mais otimista, um pensamento mais que as coisas vão dar certo? É isso que eu estou profetizando dentro da minha empresa, né? Então, é o que a gente tem que refletir. E aí a gente traz a pergunta aqui, ó. Como estão as suas crenças? Empreender para você é o quê? Empreender para você é algo muito ruim, algo muito desafiador e que tem um risco grande de não dar certo? Ou para você empreender algo que é possível, desde que a gente esteja preparado, com ferramentas, com conhecimentos, com ajuda, consequentemente a gente consegue empreender e prosperar. O que sócio significa para você? Então, quando eu faço essa pergunta, a sua resposta reflete diretamente as suas crenças. Sócio é uma coisa ruim ou sócio é algo que faz com que a gente tenha uma sinergia de ideias, uma sinergia de conhecimento, de habilidades que vão fazer que a minha empresa ela cresça ainda mais rápido? O que funcionário é para você? Funcionário é um mal necessário, é algo ruim, lidar com gente ainda é impossível? Ou funcionário para você é uma bênção? É algo que vai permitir a sua empresa crescer, expandir, atender melhor os seus clientes, vai fazer com que você tenha um time maravilhoso que vai te dar lucro e liberdade. Funcionário é algo muito bom. É algo que você precisa muito e é algo que você está preparado para lidar. Então, isso reflete as suas crenças. O que é cliente para você? Cliente ele é algo maravilhoso, denso, que todo cliente vem para trazer prosperidade para sua empresa, ou o cliente é uma chatice de ter que ficar resolvendo problema, ter que ficar lidando com um cliente chato? Então, faça essas perguntas para você mesmo e pode ter certeza que as respostas que você der do fundo do coração é o que vão refletir as suas crenças, ok? Então, os nossos resultados eles são exatamente iguais às nossas crenças. Até os centavos da sua conta bancária, todo o seu lucro, o seu faturamento, o resultado que a sua empresa tem é exatamente consequente às suas crenças. Então, a minha empresa, os meus colaboradores, o meu faturamento, o meu lucro são reflexos das minhas crenças. E se o dono muda, a empresa muda, tá? O resultado que eu ainda não tenho é por aquilo que eu ainda não sei ou aquilo que eu ainda não faço, tá? Então, se eu quero ter novos resultados, eu preciso ter novas habilidades. Lembra que eu falei que o empresário que fatura 50 mil, ele tem crenças e ele tem competências, habilidades diferentes do que fatura 100, do que fatura 500, do que fatura 1 milhão, 2 milhões. Ou seja, porém, assim que eu souber, eu terei. Ou seja, assim que eu souber aquilo que eu não sei ou fazer aquilo que eu não faço, eu vou ter. E aí eu quero trazer para vocês aqui um conceito que a gente chama de conceito de competências. Ou seja, tudo aquilo que eu tenho como conhecimento, ou seja, o que eu sei fazer, depois tudo aquilo que eu consigo fazer, que é a minha habilidade. Ou seja, se eu tiver só um conhecimento, mas não conseguir aplicar e não conseguir colocar isso em prática, isso não se torna uma habilidade. Ou seja, eu tenho que executar, eu tenho que colocar isso em prática no meu dia a dia para que essa habilidade ela seja tornada uma competência. Se eu só ler um livro, aprender um monte de coisa e não colocar aquilo na prática, ou só se eu fazer um curso, ou se eu só assistir essa aula aqui que eu estou assistindo e eu não colocar isso em prática, eu posso ter certeza que eu não vou ter sucesso e isso não vai se tornar uma habilidade. Outro ponto, eu preciso querer fazer, que é o quê? Eu preciso fazer mesmo que eu não goste, ou seja, eu preciso fazer aquilo que tem que ser feito, não somente aquilo que eu gosto. E o quarto ponto é caráter, que além de eu saber fazer, querer fazer, eu preciso fazer certo, com integridade, com verdade, com compromisso, lealdade e honestidade. Então isso aqui é os pilares técnicos e os pilares comportamentais que eu preciso avaliar primeiramente em mim. Como estão meus conhecimentos, como estão as minhas habilidades, como está a minha atitude, o meu caráter. Porque, consequentemente, isso aqui vai refletir no meu time. E aí eu também vou avaliar o meu time. Cara, como que tá as competências técnicas do meu time, conhecimento e habilidade. E como estão as competências comportamentais do meu time, atitude e caráter. Ok? Então, olha só, pessoal, são os profissionais que ganham o jogo. Ou seja, o que diferencia os profissionais é simplesmente a mentalidade, ou seja, a forma como essas pessoas pensam, tá? Por isso é extremamente importante esse pilar que a gente chama de domínio pessoal. Então vamos lá, o que a gente viu até aqui, pessoal? Primeira coisa, cultura, né? Ou seja, o que diferencia uma empresa de sucesso nada mais é do que a sua cultura. Então existem os dois passos para que a gente consiga fortalecer a cultura, que é clareza, onde a gente reforça que precisa existir um código de cultura, e depois compromisso, que é fazer com que esse código de cultura ele seja uma ferramenta viva, ou seja, o seu time ele viva essa cultura na prática. Depois, atração.
Contratação é venda. Esse mindset precisa estar muito claro dentro da mentalidade. Recrutamento ele precisa ser preventivo, precisamos ter um processo contínuo de atração de talentos e a seleção ela só termina na entrevista. Depois em liderança, liderar é cuidar e desenvolver pessoas. A comunicação é a habilidade-chave, ou seja, onde nós precisamos ser muito assertivos. E não busque, ou seja, não procure pessoas perfeitas. Seja você o líder perfeito, ou seja, como que você consegue extrair o melhor de cada um dos colaboradores do seu time. E o quarto pilar é, todo time ele é reflexo do líder, que é o pilar de domínio pessoal. Se eu mudo, meu time muda e a minha empresa muda. Então, quais são os conhecimentos, as habilidades, as atitudes, o caráter que eu preciso ter, para o que eu preciso me desenvolver, para que a minha empresa se desenvolva e o meu time também se desenvolva, ok? Então, olha só, pessoal, pergunta que eu trago aqui para vocês agora. Você sabe quanto custa para manter um colaborador? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Colaborador que ganha um salário aí de R$ 2.000, mais 160 de FGTS, 222 de férias, mais 166 de provisão aqui de 13º salário, né? Ali seria a provisão das férias, né? Considerando ali a provisão mensal, depois a provisão do FGTS sobre as férias, de 31, vale transporte, refeição, ou seja, um colaborador que ganha R$ 2.000 por mês, ele tem um custo para a empresa de aproximadamente R$ 3.570. Agora, quando a gente pega aqui, ó, um colaborador, 2 colaboradores, anualmente, eles vão custar para a sua empresa em torno de R$ 85.680, ou seja, esse é o custo de você ter 2 colaboradores. Só que existem aqui também alguns custos que a gente chama de são custos invisíveis, ou seja, talvez você nem está vendo ou está ignorando. Olha só, o primeiro deles, a falta de conhecimento, ou seja, você tem um vendedor, se ele tivesse muito mais bem preparado e treinado, se ele vendesse aqui R$ 100 a mais por dia, em 24 dias ele traria mais R$ 2.400 de receita. Ou seja, ele venderia mais quase R$ 30 mil por mês, ou por ano, desculpa, mais R$ 28 mil por ano. Ou seja, então não ter a pessoa certa, que nesse exemplo te custa aí R$ 28.800 por ano. Outro custo invisível que talvez você não está vendo, que é o custo da improdutividade. Você imagina, você tem lá pagando R$ 2.500 de salário para 2 pessoas, só que são 2 pessoas de baixa performance, são 2 pessoas que não estão produzindo. E às vezes elas estão fazendo um salário, um trabalho que às vezes uma pessoa só seria suficiente. Ou seja, então nesse exemplo aqui, isso aqui está te custando R$ 40 mil, ou seja, mais de R$ 40 mil a mais todos os anos. Sem considerar outros custos, por exemplo, como custos demissionais na rotatividade da sua empresa, saldo de salário, 13º e férias proporcional, seguro-desemprego, multa rescisória, aviso prévio, que às vezes pode ser indenizado ou não, enfim, e acaba que você nunca sabe o que vem depois. Então, termos as pessoas erradas dentro da nossa empresa, ou ter uma pessoa que não é desenvolvida, uma pessoa que não é treinada, uma pessoa que ela não que não vive a cultura da empresa, isso aqui custa muito caro para o empresário. Então essa é a importância do empresário ele entender, ele compreender de gestão de pessoas, compreender de cultura organizacional, de contratação, de liderança, ele está muito bem pessoalmente, porque a vida do empresário, pessoal, é muito solitária, ou seja, o empresário ele praticamente vive sozinho. E uma coisa que a gente tem muito forte com a gente é que todo empresário ele precisa de ajuda externa. Eu e a Carla mesmo, nós damos consultoria, damos mentorias e recebemos, nós contratamos também consultorias e mentorias para nos ajudar. Por quê, pessoal? Sempre existe algo que a gente precisa aprender, sempre existe algo que a gente precisa melhorar. Vou reforçar aqui, se eu faturo 100 mil hoje, eu preciso ter novas habilidades e novos conhecimentos para faturar 200 amanhã. Depois eu preciso ter novas habilidades e novas competências para faturar 1 milhão. Então, o empresário, ele sempre precisa de ajuda externa. E olha só essa frase aqui, ó, que é uma frase de Provérbios. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas na multidão de conselheiros, eles são estabelecidos. E aí, pessoal, nós temos aqui agora 3 caminhos, depois de toda essa informação, todo esse conteúdo, esse conhecimento que a gente trouxe aqui agora. A gente pode seguir a vida do jeito que está, continuar tocando a empresa do jeito que está, e talvez você não dá a importância necessária para essas informações e esse conhecimento que eu trouxe, ou você pode pegar todo esse conteúdo aqui que eu trouxe e aplicar sozinho, que é o objetivo, você pode fazer isso. Você pode, de qualquer forma, pegar essas informações, eu acredito que são muitas informações que podem mudar aí a forma como você faz a gestão da sua empresa e aplicar isso de forma sozinho. Mas você tem também uma terceira opção aqui, que é seguir junto com a gente. Então eu quero trazer uma oportunidade aqui para que você consiga ganhar tempo de quem já aplicou, de quem já errou, de quem já também teve muitos problemas, e a partir do momento a gente conseguiu desenvolver uma metodologia que vai fazer com que você ganhe tempo. Toda vez que a gente pega ajuda externa, a gente faz com que a gente ganhe tempo. Ou seja, como que eu consigo atingir resultados mais rápidos? Por quê? Porque eu já vou pegar experiências de pessoas que já fizeram, já revisaram, já validaram e aquilo está dando certo, tá? Então eu quero trazer para vocês agora uma oportunidade, se você achar que fizer sentido, que é referente ao nosso método Mentoria GPA, tá? O que consiste a nossa mentoria GPA? É justamente esses 4 pilares que eu trouxe aqui para vocês agora, tá? Então o primeiro pilar é o pilar de cultura, ou seja, uma cultura empresarial forte é a base que une o time, impulsiona resultados e cria um ambiente onde a excelência se torna um hábito. Ou seja, é a base de tudo. É a primeira coisa que a gente precisa definir dentro da empresa.
Depois, o segundo pilar é a atração, ou seja, atrair talentos certos é o primeiro passo para construir times que transformam visões em resultados. Terceiro pilar é liderar. Liderar não é apenas delegar, é inspirar, engajar e criar um time que supera os limites juntos. E o quarto e último pilar, pessoal, que circula tudo isso aqui, faz com que tudo isso aqui aconteça, é o nosso domínio pessoal. Ou seja, o sucesso de um líder começa no autodomínio. Ou seja, quem não lidera a si mesmo não consegue liderar os outros. Então, a nossa metodologia, todo esse conteúdo que nós desenvolvemos, aplicamos e validamos, tanto eu quanto a minha sócia Carla, é justamente essa metodologia aqui. E aí, nós temos aqui um passo a passo de como essa metodologia GPA é aplicada. Então, a primeira coisa, você pode tomar a decisão de adquirir essa mentoria, né? Ou seja, comprar essa mentoria, e os módulos eles vão sendo aplicados e construídos dentro da sua empresa de acordo com o passo a passo. Ou seja, a primeira coisa, que é a cultura, né? Criar o código de cultura, estabelecer as rotinas e os rituais de cultura dentro da empresa. Depois aqui, né, atração, ou seja, como que eu vou criar um funil de captação, como que eu vou estruturar aqui os critérios de seleção para que eu consiga realmente contratar experiência e não somente, contratar comportamento e não somente experiência, remodelar o meu onboarding, ou que a gente pode chamar aqui também de integração. Depois, o terceiro pilar, que é o pilar de liderança, né? Ou seja, como que eu estruturo o escopo tático, ou seja, como que eu estruturo o meu time de lideranças, como que eu alinho as atribuições de gestão de pessoas para mim, para os meus líderes, ajustar estilos de liderança e delegação, melhorar o clima organizacional, alinhar processos, metas, indicadores, alocar as pessoas certas nos locais certos. E o quarto e último pilar, que é o pilar também de domínio pessoal, ou seja, como que a gente faz uma melhor gestão das nossas emoções, como que a gente fortalece as nossas crenças, como que eu elimino da minha vida a procrastinação para mim ter mais foco, fazer melhor gestão do tempo e, consequentemente, conquistar um time aí de mais alta performance. E depois, na sequência, estabelecemos um plano de 90 dias para que tudo isso seja colocado em prática e você consiga transformar esse conhecimento em uma habilidade e competência, ou seja, para que isso torne-se parte de você e que você consiga usar isso no seu dia a dia, tá? Então, Xan, como que é o formato de entrega, tá? Todo esse conteúdo ele está gravado em aulas na Hotmart hoje, são o que a gente chama de microaulas. Então a gente tem esses 4 pilares, onde existem diversas microaulas, aulas aí de 5 minutos, de 10 minutos, algumas maiores de 15 minutos, mas para trazer muito mais prática e facilidade para você fazer. Então todas as aulas elas estão gravadas, você pode fazer no seu tempo, no seu ritmo, tá? Ou seja, vai estar todo lá esse conteúdo com horas e horas de aulas, de uma forma detalhada, passo a passo, de como que você consegue aplicar toda essa metodologia dentro da sua empresa. Além disso, nós também temos aulas quinzenais durante 4 meses, onde são aulas que a gente vai trazer o conteúdo, vai abrir para perguntas, tirar dúvidas, fazer mentorias, direcionar como que você pode fazer isso dentro da sua empresa, como você vai aplicar isso. Então, são aulas em grupo, quinzenalmente, aí, durante 4 meses, tá? E além disso, existe dentro da plataforma lá também um arsenal de ferramentas práticas, ou seja, planilha, PDF, apresentações, ou seja, todas essas ferramentas que a gente disponibiliza para que a gente consiga aplicar isso dentro da sua empresa, tá? Então, são ferramentas práticas dentro aí de cada um dos pilares, código de cultura, ferramentas para fazer recrutamento e seleção, ferramentas de diagnóstico, treinamento, avaliação de performance, ferramentas para desenvolvimento de domínio pessoal, enfim, tudo isso vai estar dentro da plataforma, tá? E aqui eu quero trazer para vocês alguns depoimentos, né, de pessoas que já estão dentro dessa jornada com a gente. Olha só, buscamos aprimorando a liderança em nossa equipe e ao conhecer a Carla e o Cristiano, por meio de outras palestras que acompanhamos, imediatamente ficamos visíveis com a profundidade e a qualidade do conteúdo que compartilhamos. Isso nos motivou a contratar o treinamento de liderança para a equipe do Salva. E posso dizer com certeza que superou todas as nossas expectativas. O conhecimento deles é vasto e a maneira como compartilham esse conhecimento com todos nós foi inspiradora e motivadora. O impacto foi imediato e transformador para a nossa empresa. Agradecemos imensamente pela dedicação, carinho e pela experiência enriquecedora que proporcionou. Estamos extremamente felizes com os resultados. E já penso nos próximos treinamentos para outras turmas. Podemos ver como o entusiasmo da nossa equipe está contagiando os demais. Então, esse aqui é um exemplo de um cliente que é uma grande rede de restaurantes em Brasília, que já faz parte aí desse trabalho, ok? Então, olha só, pessoal, pode ser que surjam aí algumas dúvidas, né? Então, olha só, hoje eu não tenho tempo suficiente para implementar as estratégias ensinadas. Ou seja, você não precisa desenvolver isso tudo sozinho. Você pode estar presente aí nos encontros que a gente faz de forma online, mas é importante você dividir as tarefas, os entregáveis, com as outras pessoas da sua empresa, com sócios, com a sua equipe, enfim. Você não precisa aplicar isso tudo sozinho dentro da sua empresa. É importante você envolver as outras pessoas da empresa também, tá? Ou se você estiver sobrecarregado, ou seja, com aquilo que faz a empresa crescer, quer dizer, é uma pergunta, né? Você está sobrecarregado com o que faz a sua empresa crescer ou o que faz a sua empresa funcionar, tá? Então isso aqui, pessoal, é o que vai ajudar você a fazer a sua empresa crescer, te dar mais liberdade, te dar mais lucro, tá? Então, olha só, o GPA vai te obrigar a focar naquilo que realmente importa para o seu negócio. E não simplesmente você ficar preso ali no operacional resolvendo problema todos os dias, tá? Outro ponto importante, será que o investimento da mentoria
resultados financeiros concretos? Com certeza, pessoal. O nosso foco é entregar resultados tangíveis e mensuráveis. Então, com a aplicação das técnicas, você terá um aumento de eficiência, de produtividade, lucratividade, vai transformar o investimento da mentoria em crescimento sustentável. Ou seja, lembra que eu mostrei lá quanto que custa a gente ter a pessoa errada dentro da nossa empresa? Ou seja, quanto que custa a gente ter o colaborador errado? Qual que é o prejuízo que esse colaborador traz? Outra pergunta, será que funciona para mim? A minha empresa é meio diferente ou meio complexa. Se a sua empresa precisa de gestão de pessoas, de liderança eficaz, de cultura forte, pode ter certeza, pessoal, esse programa aqui, essa mentoria é para você, tá? Cristiano, mas eu já tenho outra mentoria, já tenho outra consultoria. Cara, não tem problema. Eu e a Carla, agora, nesse momento, a gente está com 2 mentorias e com uma consultoria dando suporte para a nossa empresa, tá? Então, provavelmente, o GPA ele vai trazer algumas coisas que essas mentorias ou consultoria que você está fazendo não tem. Então, é algo que vai somar os esforços aí com aquilo que você já está fazendo. Parece bom, mas mesmo assim eu também não tenho muita certeza. Então a melhor forma de você ter certeza é testando e olhando com seus próprios olhos. Por isso você vai ter 7 dias de garantia incondicional. Se daqui 7 dias você achar que não é para você, nós cancelamos o contrato, devolvemos todo o seu dinheiro, beleza? Então isso aqui é para trazer mais tranquilidade. Outra pergunta, Tiago, gostei demais e vou entrar depois. Porque, cara, sempre tem um motivo, sempre vai ter uma desculpa, tá? Mas o que é o ponto? Quando a gente fala, eu vou entrar depois, é uma forma reconfortante da gente enganar nós mesmos. Às vezes a gente está deixando para achar o momento ideal, né? Ou seja, fica esperando e esse depois ele nunca chega, tá? Ou seja, eu posso melhorar o meu negócio agora, ou eu posso melhorar daqui 2, daqui 3, 4, 5, 1 ano, 2 anos, ou eu posso nunca melhorar. Então eu preciso, se eu entendo que isso é importante, eu preciso tomar a decisão. Então olha só, se você quer implementar um processo de recrutamento e seleção que traga previsibilidade de bons talentos, transformar a sua forma de fazer gestão, desenvolver uma liderança forte que inspira e impulsiona a sua equipe, fortalecer sua cultura organizacional para reter talentos e motivar os colaboradores, delegar responsabilidades com confiança, sabendo que tudo vai ser executado com excelência e realizar o sonho de ter uma empresa que proporciona lucro e liberdade. Então eu faço agora oficialmente um convite para você clicar no link aqui abaixo, fazer a sua inscrição agora mesmo. Essa mentoria ela tem um custo de R$ 997, adquirido aqui pela Hotmart, ou 12 vezes no cartão aí de R$ 99,70. Então lembra para vocês o que eu falei, quanto custa um salário de um colaborador por mês? Então isso aqui é muito menos do que o salário de um colaborador dando prejuízo dentro da nossa empresa. E isso aqui pode transformar ou salvar até mesmo a nossa empresa, tá bom? Pessoal, então era isso. Espero que você tome essa decisão e você vai ser muito bem-vindo aí na nossa mentoria.